Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia do cursinho Antonieta de Barros. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos continuar então com geografia geral e começando agora um tema novo, que é o tema de população. Certo, gente? Vamos lá. Então, gente, basicamente nessa aula a gente vai aprender a entender sobre como é uma população de um país, entender os principais aspectos, características, as tendências, vocês já vão entender por que é tendência. Como que a gente consegue identificar o desenvolvimento econômico do país só olhando para a população e também vamos conseguir interpretar os gráficos e as pirâmides etárias, certo, galera? Então, gente, população. A gente tem que aprender alguns conceitos básicos para conseguir entender um pouco mais sobre a população de um país, certo? A população, a gente tem que entender o que é a população absoluta, relativa, densidade demográfica, ou densidade demográfica, é a mesma coisa, taxa de mortalidade, natalidade, fecundidade, crescimento vegetativo, ou então crescimento natural, e o crescimento demográfico, certo? Vamos lá. Essa parte é mais conceitual, mas assim, depois que a gente entender esses conceitos, vai conseguir lembrar direitinho, isso vai virar natural para a gente entender o resto da matéria, certo? A população absoluta é o total de habitantes em um território, ou seja, quando a gente fala quantos habitantes tem no Brasil, é a população absoluta, certo? E, e aí, quando a gente vai falar que um país tem mais ou menos população, a gente vai falar, ó, esse país é um país populoso, é um país que tem muita população, certo? É um termo que usa e que a gente vai encontrar bastante em vestibular, em exercício, a gente vai encontrar o termo populoso, falar, ó, tal país é muito populoso. Significa que ele tem bastante população, certo? E aí, vamos lá, população relativa ou então densidade demográfica. Gente, basicamente é a relação entre a população absoluta e o espaço territorial ocupado. Ou seja, você vai pegar o número de habitantes e dividir por quilômetro quadrado, por uma medida diária, né, de espaço. Né? E nisso a gente vai encontrar a média de habitantes que vai ter em um determinado território. Como a gente está falando de um país, um lugar grande, a gente está falando de quilômetro quadrado. Não tem como a gente medir um país por quilômetro, por centímetro, por metro quadrado, porque é muito pequeno, vai dar um número muito maior de necessário. Né? Por quilômetro isso facilita bastante a nossa compreensão. Então, basicamente, a população relativa, ou então a densidade demográfica, que é o termo que a gente vai ouvir bastante em jornal, em vestibular, certo? A gente vai ver a população absoluta por área territorial. E a gente vai encontrar os habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente vai conhecer um termo chamado povoado, ou seja, que as pessoas habitam por lá. Vamos ter lá assim um país pouco povoado ou muito povoado. Quanto menor o número de habitantes por quilômetro quadrado, ele é menos povoado, ele é pouco povoado, ou se ele tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, a gente vai encontrar um país muito povoado, ou seja, a população, se tiver pouca gente, está mal distribuído, vai estar, como é uma média, né? Ela vai ter muita gente em um lugar, numa cidade, por exemplo, e tem muita área rural, que vai ter muito menos gente. Isso vai afetar a média. Mas se você for numa cidade, vai ser muito mais povoado do que no campo, né? Porque, por exemplo, numa cidade vai ter várias casas, vários prédios, lugar que as pessoas moram mesmo, e no campo você vai ter plantações, vai ter áreas vazias, grandes campos. Isso vai ter muito menos gente morando, né? Essa diferença vai ficar muito clara. Outros conceitos que a gente tem que entender, algumas taxas agora. Taxa de mortalidade, né? O que a gente vai observar numa população? Vamos ver, taxa de mortalidade é basicamente a média de número de pessoas que faleceram, que morreram a cada 1.000 habitantes em um ano, certo? Basicamente isso. Não tem muito mistério, não. O nome já é bem intuitivo, já dá para entender bem. Por exemplo, 30%, quer dizer, a gente vai falar 30 por mil, né? Que vão morrer 30.000 habitantes em um ano, beleza? Aqui está a porcentagem, mas é por mil. Teria que ter mais uma bolinha aqui. Né? Ou seja, 30 pessoas morrem a cada 1.000 habitantes. Você vai dessa maneira.
E a taxa de natalidade a gente também mede por 1.000, que é o número de nascidos a cada 1.000 habitantes em um ano, beleza? Natalidade é pessoas que nascem, certo? Tanto é que muitas pessoas comemoram o Natal, né? Não é todo mundo, não são todas as religiões, mas se comemora, para a maioria das religiões cristãs, o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Por isso chama Natal. Temos também a taxa de fecundidade, que é o número de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. Essa é a diferença da taxa de natalidade para a de mortalidade, certo? A taxa de fecundidade em relação a cada mulher em idade fértil, que é de 15 a 49 anos, beleza? Pode acontecer da mulher não ser fértil com 15 anos, mas essa é uma média. Então, a taxa de fecundidade tem lá tantos filhos por mulher que teve ao longo da sua vida. Né? E aqui tem uma coisa bem importante, que costuma cair em exercícios, que é para uma população se manter estável, segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é um órgão internacional, ele, é, ela diz que a taxa de fecundidade tem que ser de 2,1 filhos por mulher. Ué, mas como que 2,1? Não tem como você ter 0,1 pessoa, vai ter um braço? Não, tem que ter. É, isso tem uma razão, gente. Por que 2,1? Porque esse 0,1, quer dizer, por quê? Porque o 2 seria, a mulher teria uma taxa recomendada pela ONU, seria para que a população não diminua. Né? A gente vai entender um pouco melhor quando a gente falar de pirâmide etária, o porquê que não poderia diminuir, por que isso pode trazer um prejuízo. O ideal seria que cada mulher tivesse pelo menos 2 filhos, beleza? Que aí iria repor o pai e a mãe, beleza? Reporia o casal, tanto faz. Reporia os pais, beleza? E ou as mães, seria isso, basicamente. Então, gente, dessa forma, esse 0,1 seria para compensar as crianças que não chegariam numa idade reprodutiva ou então seriam inférteis, certo? Por exemplo, dá para levar em consideração assim mortalidade infantil, diversos outros fatores, é, a criança não tendo filhos mais para frente depois, quando virar adulta. Então esse 0,1 seria o ideal ter em um país, porque significaria que seria superior a 2, certo? Então se cair isso no vestibular, vocês já sabem a razão do 2,1. Outros conceitos importantes, né? Agora que a gente já aprendeu o que é taxa de natalidade, mortalidade e fecundidade, a gente pode falar agora de uma de um cálculo um pouquinho mais avançado, mas é bem tranquilo, vocês vão entender rapidinho, que é o crescimento vegetativo, mas também é chamado de crescimento natural, certo? Que é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, beleza? Então, gente, basicamente é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. A gente vai conseguir entender qual que é o crescimento demográfico da população, ou seja, quanto que essa população cresceu vegetativamente, né? Um número bem cru, assim, que não leva em consideração outros fatores que o crescimento demográfico vai levar, né? Então, gente, taxa de natalidade, seja quantas pessoas nasceram, menos quantas pessoas morreram. Aí a gente vai observar se a população cresceu ou diminuiu, beleza? Só levando em consideração esses dois fatores. E aí a gente tem o crescimento demográfico, certo? Que vai levar em consideração o crescimento vegetativo e o saldo migratório. O que é esse saldo migratório? Ó, esse que está como SM aqui é a imigração menos imigração. Imigração, gente, são as pessoas que vêm de fora, ou seja, é uma migração, né? Pessoas que foram de um país para outro. Então, a imigração, ela é quando alguém vem de fora aqui para dentro. Lembra quando você importa alguma coisa? Ah, comprei uma roupa importada. Seja uma roupa que era de outro país e importaram para trazer aqui para o Brasil. Né? E emigração vem de exportar, né? Quando a gente fala de exportar, vem de emigrar. Né? Pensa, o Brasil exportou soja, certo? O Brasil vendeu para outro país. Né? Seria o contrário do importar.
Então, basicamente, o saldo migratório seria a imigração menos a emigração, né? Então, se mais gente veio para cá e menos gente saiu, esse saldo vai ser positivo. Se mais gente veio para cá do que gente, quer dizer, se menos gente veio para cá do que gente foi para fora, vai ser negativo, beleza? É basicamente isso. Então, voltando agora para o crescimento demográfico. Então, o crescimento demográfico vai ser o crescimento vegetativo, que é aquele cálculozinho ali, que é a taxa de natalidade menos a mortalidade, mais o saldo migratório, que pode ser positivo ou negativo. Aí a gente vai ter uma compreensão muito mais complexa daquela população. Vamos entender se ela cresceu ou diminuiu, levando em consideração quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, quantas pessoas saíram do país, quantas pessoas entraram no país, né? É muito mais completo, beleza? E então, gente, aí a gente agora começa a entender o crescimento demográfico mundial. Demografia significa vem de população, beleza? Demos é povo em grego. Então, basicamente, a gente vai conseguir entender o crescimento da população mundial entendendo alguns conceitos, alguns fatores, beleza? Então, o crescimento populacional, o crescimento demográfico do mundo, ele não vai ser homogêneo em todas as nações do mundo, ou seja, ele não vai ser igual, ele não vai se comportar da mesma maneira. E isso funciona em etapas, em fases, e foi observado pelos especialistas que tem um padrão, tem um comportamento que ele se segue em todos os países, não no mesmo tempo, não da não é igual em todos os países, mas tem umas tendências, certo? Isso vai acontecer dessa maneira nos países, né? Que temos a primeira fase, então os especialistas vão dividir em 4 fases de crescimento demográfico. Temos então a primeira fase, que é o crescimento lento, né? E a gente vai observar nesse crescimento lento uma alta natalidade. Tem muita gente nascendo, mas também tem muita mortalidade, tem muita gente morrendo também. Então, esse crescimento, ele é muito baixo e muito lento. Porque tá ali, muita gente nasce, mas também muita gente morre. Então, esse número acaba ficando pequeno ou até mesmo negativo. Beleza? Por um tempo, depois acaba compensando. Mas, enfim, não tem país atualmente nessa primeira fase. Beleza? Hoje, infelizmente, não tem país passando por essa primeira fase. Um país inteiro, assim, que a gente consiga dar um exemplo. Né? Tem localidades que a gente vai encontrar essa situação que é uma situação muito ruim, muito precária. Se tem muita gente nascendo, significa que as pessoas não conhecem ainda métodos contraceptivos, como, por exemplo, camisinha, anticoncepcional, DIU, diversas métodos para evitar que as pessoas engravidem. Elas acabam não tendo essa escolha se elas querem ter um filho ou não, porque não conhecem esses métodos. Ou então não sabem usar esses métodos. Ou então não têm acesso a eles de uma maneira fácil, acessível, certo? Então, é basicamente isso. E mortalidade por quê? Não tem um saneamento básico. O que é saneamento básico? É água tratada, esgoto, coisa básica, 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 que infelizmente a gente encontra até no Brasil uma parcela considerável, uma parcela gigantesca da população que não tem acesso a uma água tratada. Ou então a banheiro, tem que dividir com muitas pessoas, né, quando tem acesso. Né? Realmente a gente encontra até mesmo no Brasil muitas vezes situações bem precárias assim do saneamento básico. Né? Então, basicamente, a gente não tem, infelizmente, nenhum país inteiro nessa situação. Existem localidades que passam por isso. Então, já a segunda fase de crescimento populacional, que também é conhecido como explosão demográfica, vamos entender por quê. Então, gente, ele vai ter, nessa fase de explosão demográfica, vamos ter uma alta natalidade, a natalidade continua muito alta, porém tem uma queda considerável na mortalidade, ou seja, menos pessoas estão morrendo em tanta quantidade, em tanta rapidez. Por quê? Então isso vai gerar um alto crescimento demográfico, né? A população vai crescer muito nisso, levando em consideração isso, né?
Por quê? Continuou nascendo muita gente, mas parou de morrer. Então a população vai crescer. Mas por quê? Como que isso acontece? As pessoas simplesmente tiveram acesso a coisas básicas. Há uma água tratada para beber. Não está mais uma água coisa horrorosa. E tiveram acesso, por exemplo, a um hospital morrendo de doenças que são facilmente tratáveis. Né? Não estão tendo acesso a doenças de esgoto, esse tipo de coisa, que faz toda a diferença. Beleza? Está tendo acesso à saúde e a saneamento básico melhor. Isso vai diminuir muito a mortalidade. E onde a gente encontra esse cenário de muita gente nascendo, mas menos gente morrendo, teve algumas melhorias, teve maior investimento então em saneamento básico, em saúde, a gente vai encontrar nos países não desenvolvidos, em países pobres, beleza? Já a terceira fase é a fase de transição demográfica. O que é essa transição? A gente vai encontrar uma queda acelerada na natalidade, ou seja, as pessoas estão parando de ter tanto filho, diminuiu muito de uma hora para outra, assim. Uma queda na fecundidade, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, e uma menor mortalidade também. A mortalidade caiu mais ainda. O que significa? Que vai diminuir o crescimento vegetativo. A população começou a crescer menos, está crescendo bem menos. O que aconteceu nesse país? O que aconteceu? Agora investiram mais ainda em saúde, investiram mais ainda em saneamento básico, o que diminuiu a mortalidade, mas também houve investimento em educação, beleza? E também, tanto na saúde quanto na educação, teve um investimento também, gente, além de educação de escolas e tudo mais, teve também em educação sexual, certo? As pessoas finalmente agora sabem o que é um método contraceptivo, para elas começam a ter decisão sobre se elas vão ter filho ou não. E não só isso, elas também têm que ter acesso e saber como usar. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente vai no SUS, a gente consegue encontrar camisinha de graça, consegue ter acesso a anticoncepcional, consegue colocar DIU, certo? Então, esse tipo de coisa vai impactar nessa taxa de, de fecundidade e de natalidade, beleza? Então, a gente encontra essa fase de transição demográfica em países em desenvolvimento, beleza? Em países que não são tão pobres, países que têm uma economia mais considerável, que fazem mais investimentos nessas áreas que eu falei, saúde, educação, tudo mais, saneamento básico. Então, que é o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil está nessa fase de transição demográfica. Né? E por fim, gente, a gente encontra a quarta fase, que é a fase de estagnação demográfica, né? Que vai ter baixa natalidade, ou seja, caiu muito mais ainda o número de pessoas que estão nascendo, as pessoas agora atingiram uma qualidade de vida superior, querem desfrutar disso, querem aproveitar, não estão tão preocupadas em ter filho. As mulheres já entraram no mercado de trabalho mais fortemente, por exemplo, então podem optar, ó, agora eu quero investir na minha carreira, não estou afim de ter filho agora, já tenho acesso, ó, vou usar meus métodos contraceptivos, não quero ter filho agora, vou focar na minha carreira, por exemplo. Ou então não quero simplesmente ter filho. Né? Agora as mulheres já vão poder tomar essa atitude, essa escolha, os casais vão poder tomar essa escolha e boa, entendeu? Já teve o maior investimento em educação, profissionalização, tudo isso que gera essa tendência de diminuir a natalidade e a mortalidade também acaba baixando bastante, porque o sistema de saúde está muito mais avançado. Né? As pessoas não estão mais morrendo por motivos fúteis, por motivos que não são mais tão relevantes. Né? Então, com isso, a gente vai encontrar uma queda no crescimento populacional, então uma estagnação. Ou seja, as pessoas vão. O crescimento populacional está muito, muito baixo, ou então estagnou. O número de pessoas que nasceu está quase igual ao número de pessoas que morreu, a população não está mais nem crescendo direito, ou então está até diminuindo, que a gente vai encontrar o caso de alguns países. Né? A gente vai encontrar então países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento já estão nessa fase. Né? E aí o país vai ter que começar a correr para pensar, ixi, minha população está diminuindo, eu vou ter que ou colocar
políticas que incentivem as pessoas a terem filhos, ou então de trazer imigrantes para cá, as pessoas estão precisando de gente para trabalhar aqui, as pessoas estão parando de nascer, estão parando de ter filhos, as pessoas estão envelhecendo, né? E aí, ou então até mesmo os dois ao mesmo tempo, vamos incentivar as pessoas a ter filho, vamos incentivar imigrante a vir para cá, tudo isso, beleza, gente? Que isso vai afetar a economia do país. E aí, agora, a gente consegue ilustrar em um gráfico essas 4 fases que a gente falou. Isso aparece bastante em vestibulares, certo, gente? Que é basicamente o seguinte: ó, a gente tem um gráfico aqui, que é a taxa de habitantes, e as fases, beleza? Então, aqui ó, temos uma taxa de natalidade lá no alto. Temos muita gente nascendo, que é a fase aqui, ó, fase 1. Que ó, se tá lá no alto, lá no talo, e também a taxa de mortalidade está alta, tá alta. E o crescimento vegetativo, ó, lá embaixo. E é isso que a gente precisa aprender, é isso que a gente tem que interpretar esse gráfico, beleza? Que é, olha só, aí chegando na fase 2, ó, começou a investir em, em saúde e saneamento básico. A taxa de mortalidade, ó, vum, vai lá para baixo. E a taxa de natalidade ainda continua lá no alto. As pessoas ainda não sabem muito bem o que é um contraceptivo, o que é, como que usa, onde que vende, não tem dinheiro para comprar, não acha de graça. E o crescimento vegetativo, ó, que estava lá embaixo, ó, sobe. Por quê? Porque a mortalidade abaixou. E aí, então, aqui a fase 3, ó, começou a investir em educação sexual. Começou, as pessoas sabem agora, podem escolher se vai ter filho ou não. E a mortalidade continua caindo. Está indo lá embaixo. Muito mais investimento em saneamento básico e saúde. E a taxa de mortalidade, de crescimento vegetativo, ó, vai se estabilizando, vai diminuindo, porque as pessoas estão tendo muito menos filhos e morrendo menos também, beleza? E até que enfim chega na fase 4, que dá uma estabilizada ou até diminuída. Beleza? Deu para entender tudo certinho? Tranquilo, então. Então, gente, agora que a gente entendeu até as tendências, o crescimento da população, a gente pode começar a estudar também a estrutura por idade da população. Podemos investigar um pouco mais a fundo, entender um pouco melhor essa, essa tendência, beleza? Aí, então, a gente encontra 3 faixas etárias que a gente consegue dividir a população, que são os jovens, de 0 a 19 anos, os adultos, de 20 a 59 anos, e os idosos, 60 para cima. Bem básico, bem simples. E aí, agora a gente cai num outro tema muito importante dessa parte de população, que é as pirâmides etárias. E que eu falei lá no início que a gente vai aprender a interpretar, é bem tranquilo. Ó, a pirâmide funciona dessa maneira. A gente tem aqui, ó, uma listrinha aqui no meio, que vai dividir essas duas partes, que é a faixa etária, beleza? Que vai desde o 0 ano aqui, do nenenzinho recém-nascido, até os infinito. Aqui está até 76, mas pode ser mais do que isso. Então, aqui na direita, no rosa, temos as mulheres, e aqui na esquerda a gente encontra o azul, que seria dos homens. É assim que está ilustrado aí, a gente já sabe que essa discussão já está mais do que ultrapassada, que cor não tem gênero, toda aquela discussão já que já foi levantada, que não importa, cada um escolhe a cor que quer e vida é boa, vida que segue, não é verdade, gente? Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente consegue observar, aqui a gente tem então da idade dos 0 aos 19 anos, a gente vai encontrar os jovens. Então, aqui na base, a gente vai ver os jovens. Aqui, bem na base zona mesmo, são a galera recém-nascida, que vai dar um indicativo bom das taxas de natalidade. Então, essa base dos jovens vão dar uma boa noção para a gente de como está a natalidade daquele país. Aqui no meião, entre os jovens e os idosos, tem os adultos, beleza? Que vai dar uma ideia boa para a gente de como está a quantidade de pessoas que trabalham, certo? Naquela população. Ou então estão em idade de trabalhar. E aqui em Simão, os idosos, que vão estar aqui bem mais perto do começo, certo?
E aí vocês vão perceber aqui, ó, que tem 3 pirâmides completamente diferentes, né? Basicamente, essa primeira aqui é a dos países subdesenvolvidos, a do meio de um país em desenvolvimento e o último de um país desenvolvido, beleza? Então, gente, ó, a gente vai encontrar num país subdesenvolvido, um país pouco desenvolvido, que não é muito rico, uma base muito mais larga, né? Que significa que tem uma natalidade alta, ou seja, tem muita gente nascendo e que vai ter muita gente em idade de trabalhar e também a expectativa de vida é menor, ou seja, o tempo que as pessoas vivem é reduzido, elas não têm acesso a um sistema excelente de saúde, a uma melhor alimentação a vida toda, esse tipo de coisa, que vai reduzir a expectativa de vida, né? Tanto é que a gente vai ver poucos idosos aqui no fim, beleza? Já num país em desenvolvimento, a gente vai encontrar uma base um pouquinho mais estreita, né? Vocês podem ver aqui, ó, que deu uma reduzida na natalidade, né? Lembra daquela fase de transição demográfica? Reduziu a natalidade bruscamente. E a população está começando a envelhecer. Tem muita gente aqui em idade de trabalho, porém, como está reduzindo o número de pessoas, esse país vai começar a ter muito problema no futuro, certo? Porque vai diminuir o número de pessoas que está trabalhando bem no futuro. Essa população, em algumas décadas, vai estar envelhecendo, ou seja, esse país vai ter que começar a se preocupar com a aposentadoria, com o desemprego, vai ter que começar a trabalhar para isso acontecer, vamos ter que incentivar as pessoas a ter filho, vamos ter que começar a facilitar para que pessoas de outros países venham trabalhar aqui, porque não vai dar conta, certo? A gente não vai conseguir fazer toda a economia ficar funcionando. Certo? E é esse tipo de coisa que vai ter que começar a se fazer. Vamos ter que começar, ó, a se preocupar com previdência, com aposentadoria. As pessoas vão ter que se preocupar com as pessoas contribuindo, vão ter que se preocupar com construção de políticas para tanto para os adultos quanto para os idosos, né? Começar a construir asilo, começar a construir lazer para a terceira idade, ter que começar a focar nessa área e também incentivar as pessoas a terem mais filhos. E aqui na primeira também, como eu esqueci de falar, a gente vamos ter que incentivar o quê? Vamos ter que começar a criar emprego para essa juventude trabalhar. Vamos ter que focar muitas políticas para os jovens, para o lazer dos jovens, né? E aí agora vamos avançar para a parte de um país desenvolvido, que a gente vai encontrar essa estrutura de pirâmide aqui, essa estrutura etária, que olha como a natalidade está reduzindo, e isso só tende a ficar cada vez mais fino embaixo e largo em cima. Olha como a expectativa de vida de idosos vivos aumentou, não é mesmo, gente? Como a população que trabalha está reduzida. Esse país aí vai estar começando a ter está tendo muitos problemas para conseguir pagar a aposentadoria dos idosos. Vai ter que pensar num sistema de previdência que leve em consideração isso, que tem muito idoso para pagar a aposentadoria. Como que a gente vai trabalhar com isso? Né? Vai ter que fazer isso ficar sustentável. Vamos ter que ter asilos e os idosos que não têm como morar com os familiares, né? Política de lazer para a terceira idade, é isso que a gente tem que se preocupar nesse país aí. Beleza, gente? E também incentivar muito mais ainda pessoas a virem trabalhar aqui e também as pessoas a terem filhos. E aí, gente, compreendendo isso também, a gente já consegue fazer umas análises um pouco mais elaboradas ainda, né? Que é dividir a população por atividade econômica, né? Uma boa maneira de conseguir entender a situação socioeconômica do país. Alguns conceitos importantes é a população em idade ativa, que é a PIA, que são as pessoas que estão em idade para trabalhar, não necessariamente trabalhando, que é de 15 a 65 anos. A população economicamente ativa, que é a PEA, que são os trabalhadores e os desempregados, né, que são as pessoas que estão procurando emprego, que são desempregados, e as pessoas que estão trabalhando.
Então, também temos outros conceitos aqui para finalizar nossa aulinha, que é os ocupados, que são as pessoas que têm alguma ocupação, seja trabalho formal, com carteira assinada, que tá um luxo, cada dia mais um luxo ter uma carteira assinada, né? Meu sonho de princesa é ter uma carteira assinada. Os informais, que são as pessoas que trabalham sem carteira assinada, não têm direito trabalhista. Os autônomos, ou seja, quem tem um próprio negócio, quem trabalha por si. Pessoas não remuneradas, por exemplo, quem faz trabalho voluntário, como é o caso de, por exemplo, que a gente faz aqui no cursinho Antonieta de Barros. A gente faz um trabalho voluntário, a gente não recebe nada por isso, né? Só a experiência de, de dar aula na nossa graduação, né? Nós somos estudantes e estamos contribuindo para ajudar vocês a serem também estudantes universitários. Os desempregados, que são as pessoas que estão procurando emprego e não conseguiram. Pessoas que não estão procurando emprego não são desempregados. Só quem está procurando que entra na taxa de desempregados. E, por fim, os inativos, que são as pessoas que estão em idade ativa, sem ocupação, que estão em idade para trabalhar, que podem trabalhar, mas que não têm nenhuma ocupação no momento. Por exemplo, estudantes, donas de casa e os aposentados, certo? Então é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, né? E aí a gente depois vai conseguir analisar a população do Brasil e dar prosseguimento na nossa matéria, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu.